Agora iremos falar sobre o multímetro digital. Este é um multímetrozinho digital, bem tranquilo, made in Taiwan. Lugarzinho para pendurar na cinta, aquele outro não tem. Suportezinho para você colocar ele em pé, tá? Nós temos a escala dele, tá? Esse multímetro aqui, aquele outro está sem bateria, mas esse está com bateria. É o meu multímetro de uso, é o meu cavalinho. Fica dentro da minha caixa de ferramentas, jogado junto com as chaves. Não deveria ser assim, mas você nunca consegue ter um cuidado muito bom quando você trabalha em assistência técnica correndo o dia todo. Este aparelho, você também tem as escalas dele. Nós temos a escala de DC volts, geralmente é sempre marcado do inglês, tá? Então seria DC volts, seria corrente contínua. Tensão, nós temos AC volts, tensão corrente alternada, que do português sempre lemos ao contrário, né? Então aqui, ó, tensão de volts, corrente direta, seria tensão corrente direta, e aqui seria tensão corrente alternada. Nesse meu, é um simplesinho, baratinho, eu tenho a escala de 750, quando você for medir corrente alternada, sempre tomar muito cuidado, sempre começar por 750. Depois cai para 200 caso a sua tensão seja abaixo de 200 volts. Aí nós temos a nossa escala de resistência, onde nós vamos medir a resistividade dos materiais, a resistividade à circulação dos elétrons. Nós temos uma escala pré-definida para semicondutores, diodos. Então nós podemos medir diodos, LEDs, nós podemos medir transistores, SRs, nós usamos sempre essa escala aqui. Nós temos a escala de 200, que é uma escala muito usada para quem mede continuidade, tá? Geralmente quando você não pode estar olhando no visor, então você usa ela, porque ela vai fazer um bip, quando a vez que você fechar em curto, né? Vai estar dizendo que você tem uma resistência muito baixa, e ela vai tocar um bip. Então, para você ver continuidade, tudo bem, mas para você ler valores exatos de resistência, você tem que estar olhando no visor. Então essa é a nossa escala de resistência, ela é bem definida, tá? E aqui nós temos uma escala de DC ampere, ou seja, ampere corrente direta, corrente amperagem, ou ampere, né? Desculpa eu falar amperagem, ampere corrente direta, ou ampere corrente contínua. Nós temos alguns valores, poucos valores. Então nós temos 200 mili, 200 micro e 2 micro. Por que essas escalas tão pequenas, gente? Esse multímetro, pode ver que ela só tem duas saídas. E essas duas saídas, quando você vai medir corrente, você praticamente fecha um curto. Você liga ela através de um resistor de baixíssima resistência chamada shunt. Resistência shunt. Essa resistência, ela cria uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser lida pelo aparelho e vai indicar o seu valor de corrente. Aqui nós temos uma outra divisão que geralmente é usada para transistores. Normalmente, quem é do uso contínuo, geralmente, eu sinceramente nunca cheguei a utilizar essa área do meu. Geralmente eu já pego, coloco aqui e vou testar terminal por terminal. Mas aqui você consegue medir, inclusive para você ver o ganho do transistor, tá? Então você tem que ter certeza do que você está lendo, fazer um teste antes para você estar usando essa área aqui. Com isso, pode ver que nós já demos a volta no nosso multímetro. Ele é bem simples, mas atende a nossa necessidade do dia a dia. Nós temos como outro as nossas conexões. Nós temos as nossas conexões sendo positivo e negativo. Pessoal, o fato de você conectar corretamente isso aqui ajuda, porque se você for medir um diodo ou uma bateria, ele vai estar indicando para você a polaridade. Então se você inverter, você vai ter uma leitura errada. Então, na escala de tensão,
certo? Nós temos as duas escalas, inclusive até eu vou estar fazendo uma leitura, tá? Não vai dar para vocês verem onde eu estou conectando, porém vocês vão estar vendo a leitura, ok? Então minha rede é 220, no momento ela está dando 212, tá? Sempre tem uma variaçãozinha, sempre tomar cuidado, ok? Nossa escala de DC, corrente contínua, ela vai até 1000 volts, ok? A nossa escala de corrente alternada, ela vai até 750, porque nós não temos a corrente completa, nós não temos corrente de pico a pico, a nossa tensão de pico a pico, ela é bem mais alta, tá? Por isso que a nossa escala de corrente contínua, que é a tensão correta, vamos até 1000 volts. Essa, como tem essa faixa do pico a pico, né, que ela gera em torno de tem uma porcentagem de 80% aproximadamente, 75%, da tensão normal para a tensão de pico a pico, explicada muito mais à frente, não vamos passar muito à frente da situação. Na escala de resistência, como eu falei para vocês, tem a escala essa que vai emitir o bip, onde quer dizer que eu tenho um circuito fechado. Vocês podem ver que tem uma variação, meu multímetro já é bem usado, então ela vai ter uma variação, ok? Inclusive, ó, eu tenho um problema de cabo aqui, tá? Eu tenho que trocar o meu cabo, por isso está dando essa falha. Ou seja, o meu multímetro não é mais confiável, eu não posso confiar nele, tá? Foi feito um conserto, mas não ficou bom, eu tenho que trocar o cabo. E se você usa no dia a dia o seu multímetro, não deixe acontecer isso, gente, tá? Porque eu tenho outros multímetros, então eu me dou o luxo de deixar assim. Mas eu tenho que comprar um, ó, tá vendo? Era para ele estar dizendo que o circuito está fechado, ó lá. Ó, aqui, ó, o mau contato aqui, tá vendo? Eu vou medir direto aqui para vocês verem o quanto é o valor. Ok? Esse valor tem que chegar a zero, tá? Pode ver que dá uma variação. Então, se você for fazer leitura de valor, você tem que ler o visor, tá? Mas já dá para vocês terem uma noção. Este é o multímetro digital. Temos várias categorias de multímetros digitais, tá? Este é um modelo.